Olá, o Saúde Ativa está no ar e por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a filósofa e mentora do Viver, Yara Beltrão. Ela irá falar sobre inteligência emocional. Não saia daí! Está em tramitação o projeto de lei 255 de 2021 do vereador Sargento Byron. Ele dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico pericial que atesta transtorno do espectro do autismo TEA e outras deficiências. O laudo hoje tem validade de 6 meses e Sargento Byron sugere que tenha prazo indeterminado. Uma alimentação saudável traz qualidade de vida. Confira estas 5 dicas do Saúde Brasil para que você possa se alimentar melhor. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para se alimentar melhor. Sabia que dá para fazer refeições muito saborosas e saudáveis? A seguir, 5 dicas simples para você se alimentar melhor. Dica 1. Coloque mais frutas, verduras, legumes, feijão e arroz na sua rotina. Existe uma grande variedade para escolher. Dica 2. Na hora de cozinhar e temperar, use uma quantidade menor de óleo, gordura, sal e açúcar. Dica 3. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Eles são ricos em açúcar, sal, gordura e aditivos químicos e não fornecem uma nutrição adequada. Dica 4. Tente cozinhar mais. Envolva toda a família no preparo das refeições e faça da hora de comer um momento de convivência e lazer. Dica 5. Planeje a compra dos alimentos. Defina o seu cardápio semanal e faça suas compras em mercados e feiras. Isso ajuda a incluir alimentos mais saudáveis no seu dia a dia. É possível desfrutar do prazer de comer bem. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. As unidades básicas de saúde de Aracaju estão realizando o teste sorológico para a detecção da dengue. Os pacientes devem fazer o exame a partir do 7º dia de manifestação do sintoma. Os casos mais graves são encaminhados para os hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva. Se você estiver tendo sintomas como febre, dores nas articulações e manchas avermelhadas no corpo, busque o posto de saúde mais próximo. O estresse faz parte da sua rotina? Eu imagino que este é um problema que está no seu dia a dia. Mas você sabia que existem técnicas que podem te ajudar a melhorar isso? Pois é, hoje nós vamos bater um papo com Yara Beltrão, que é filósofa e mentora da saúde integral. Yara, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Eu que agradeço, Dai, o convite. É uma honra poder contribuir com vocês aqui hoje. Yara, agora fala pra gente. O estresse é uma coisa que nos acomete muito, né, pela rotina. Como é que isso no dia a dia pode se transformar numa grande proporção, inclusive interferir na nossa vida e na nossa saúde? Sim, o estresse, na verdade, ele pode gerar várias questões fisiológicas, nosso físico mesmo, né? Como doenças, além de também prejudicar os nossos relacionamentos, nosso resultado no trabalho, a nossa produtividade, enfim, o estresse realmente ele é um grande vilão aí do nosso dia a dia bem presente. Agora, Yara, não é uma coisa que se manifesta já repentinamente, né? Eu acho que é a soma de coisas diárias que nos deixam bem estressados. O que a gente poderia notar que, assim, a gente pode dizer, eu estou estressado, né? No dia a dia, qual é a dica que você daria para as pessoas que nos assistem que elas podem fazer essa observação? Na verdade a gente fala, né, que existem grupos estressores, né? Porque o estresse, ele de fato não é uma coisa que vem assim do nada, ele tem os seus inícios e uma das coisas mais claras assim é a falta de equilíbrio, né? Aqueles picos diários emocionais que a pessoa acorda bem, aí na hora do almoço já está irritado e não consegue se comunicar direito com as pessoas. Então, são coisas pequenas do dia a dia que vão levando a gente para um nível de estresse maior, né? Mais desenvolvido. E a gente pode falar, Yara, que estresse seria uma doença? Não, estresse não é uma doença. Muita gente acha que é uma doença, mas não é. Estresse não é uma doença. Ela leva a doenças, mas ele não é uma doença. Agora, o que é que nos deixa mais estressado?
a gente preparar tudo com antecedência, uma determinada situação, um evento, um trabalho, ou a gente deixar para a última hora? Porque, na verdade, eu sofro duplamente. Eu sofro com muita antecedência, já fico estressada e quando chega no momento daquela situação, eu me estresso. Mas, assim, na sua visão e nos seus trabalhos realizados diariamente, o que seria mais estressante? Até para dar dica para quem nos assiste para tentar controlar isso. Exato. A gente já sabe que deixar tudo para a última hora realmente acaba complicando muito mais as coisas. Mas tem muito a questão da personalidade, né? Cada pessoa tem uma personalidade e isso influencia muito. Então, o mais importante é você entender o que para você faz mais sentido. Se precaver, mas talvez também não fazer algo com tanta antecedência assim, porque aí também acaba gerando essa ansiedade, mas também se organizar para não deixar para a última hora, porque realmente acaba complicando mais ainda, né? E para prevenir esse estresse, não somente no sentido dessa preparação de algo, mas para a nossa rotina no dia a dia, o que você acha que poderia ser feito? Talvez alguma técnica, alguma coisa de respiração? Porque olha só, a gente se estressa quando acorda tarde, porque a gente pode chegar tarde no trabalho, a gente se estressa no trânsito, né? Enfim, você teria alguma dica que você poderia dar para as pessoas que pode ajudar nesta prevenção do estresse? Sim. Na verdade, tem várias ferramentas, né? Inclusive inteligência emocional é uma delas, que é de você começar a fazer uma leitura melhor de quem você é, de como você funciona. Uma coisa bem bacana é como começar o dia bem. Então, como é que você começa o seu dia hoje? A maioria das pessoas começa o dia fazendo o quê? Mexendo no celular. Então, já começa ligando as notícias, ligando o que está acontecendo e não teve aquele momento de conexão consigo mesmo. Então, uma das coisas super simples que você pode fazer aí na sua casa é você acordar, assim que você abrir os olhos, sentou na cama, respira fundo, se conecta com o seu dia, se conecta com a sua respiração, olha para a natureza, então vai observar o céu, vai observar a sua família com tranquilidade. E aí depois você vai fazer o que você tem que fazer, mas procura primeiro ter esse primeiro momento de também, tem pessoas que gostam, né, de fazer uma atividade física ou fazer uma meditação. Então você vai encontrar ali o que faz sentido para você, mas procura se conectar com a tecnologia por um segundo momento. Procura se conectar com você primeiro, que é mais importante. E aí você despertou uma curiosidade, não é, Yara? Porque você falou desta inteligência emocional. A gente está falando do estresse, mas ouve-se muito falar de inteligência emocional. Sim. O que seria? Como é que a gente pode definir? Seria realmente a gente ter inteligência nas nossas emoções, saber como é que ela seria aplicada? Explica para quem está nos assistindo. Sim. Inteligência emocional nada mais é do que uma ferramenta. Porém, essa ferramenta ela não é ensinada na escola, infelizmente, né? Fica uma sugestão aí para quem sabe a gente conseguir trazer isso para as escolas, mas é algo que nos ajuda a realmente discernir as nossas emoções e discernir como as emoções dos outros funcionam. Então, é o que nos traz ali vocabulário, ferramentas de como lidar com a gente primeiro, para depois a gente lidar melhor com as pessoas ao nosso redor. Então, inteligência emocional nada mais é do que você gerir bem as suas emoções, não é controlar, porque ninguém tem controle sobre as emoções, mas é gerir bem como você funciona internamente e também olhar para o outro com esse olhar de que ele também tem emoções e você canalizar as coisas e trazer esse equilíbrio para as relações e para o seu dia como um todo. Yara, não é tão simples a gente alcançar esse nível de inteligência emocional. Existiriam processos, etapas para que a gente chegue neste nível que facilita a nossa vida no dia a dia? Sim. Na verdade, inteligência emocional é algo contínuo, né? É como cuidar da saúde fisiológica, que todo ano você tem que fazer os seus exames, passar no médico, tomar os medicamentos. A inteligência emocional é a mesma coisa, ela não tem um prazo final. Ela é um início para sempre, né? E como começar isso é você, por exemplo, uma sugestão que eu sempre dou para as pessoas. Eu sei que tem gente que não gosta de escrever, né? Mas um bom processo é você começar a escrever como foi o seu dia. Sabe aquela questão do diário? De quando era criança. Então fazer um diário das emoções, um diário dos pensamentos, de como foi aquele dia para você. E aí você vai conseguir fazer uma leitura do que realmente está te estressando no seu dia a dia. Quais são os pontos que você tem que melhorar, que você tem que desenvolver. Talvez você vai perceber que é o seu trabalho, ou talvez você vai perceber que você precisa ter mais lazer. Talvez na sua rotina você não está tendo lazer. Então escrever as emoções é uma boa forma de começar
a desenvolver a sua inteligência emocional. E aí você fala em um ponto, Yara, bem interessante, que é a questão da escrita. A gente está num mundo hoje tão tecnológico, né? Tudo muito rápido. E é diferente você pegar o papel e escrever, você coloca mais emoção ali, a gente está com tudo para ontem, é digitado, e é legal quando você fala para a gente viver, porque a gente também está numa vida muito atropelada, né? Tudo muito corrido, você já acorda pronto para sair, já dorme pensando no outro dia. Então eu acho que isso é válido, independente se você esteja estressado, eu acho que não está, mas para a tua rotina, para você até avaliar e ter mais qualidade de vida, por exemplo. Se você avalia que você está dormindo às 2 da manhã, acordando às 5, está dormindo pouco. E aí você pode realmente mudar isso para fazer com que você tenha mais qualidade de vida, não é? Exato. Lembra que eu falei que a inteligência emocional envolve você conhecer, fazer a gestão de como você funciona. Então, quando você estiver escrevendo ali, você vai começar a tomar consciência de quais áreas da sua vida você precisa melhorar. E aí eu trago aqui um parênteses, né, importante, de que infelizmente com a onda da tecnologia, a gente tem uma onda aí também de positividade tóxica, que é aquela questão de trabalho enquanto os outros dormem. Uhum. E isso não é saudável, né? Então você tem que entender qual é o seu momento de vida, entender se o seu momento agora é de você dar aqueles passos a mais que lá na frente você vai compensar, ou se você já deu esses passos, está na hora de descansar mais. Então o corpo fala, né? Então você tem que avaliar também se você está tendo muita dor de cabeça, muitas tensões musculares. Então, isso tudo influencia e é um sinal de que o estresse está batendo a porta e que você tem que reduzir um pouco a sua velocidade aí no dia a dia para viver melhor. Eu acho isso muito importante que você falou, essa questão dessa exigência midiática, né? Você, enquanto você às vezes é a pessoa postando que está se divertindo, o outro está lá, não, está perdendo tempo. E aí, tempo em que sentido, né? A gente precisa ter as pausas realmente. Então, é um processo, como eu falei, uma corrida desenfreada, onde as pessoas trabalham o tempo todo com o objetivo de alcançar algo, às vezes porque não sei quem lá nas redes sociais alcançou, então eu tenho que fazer o mesmo. E acaba não pausando, e aí a gente vem para o estresse, vem para os problemas cardíacos, né, emocionais grandes, porque também minhas frustrações. Olha, minha vida não está igual a de uma determinada pessoa, então eu não sou feliz, eu preciso ter. Mas aí o processo daquela pessoa é outro, a história daquela pessoa é outra, e você pode ter uma família com 10 irmãos, são histórias diferentes, né? Mesmo pai, mesma mãe, mas cada um constrói de uma maneira. Exato, exatamente. E aí você tocou num ponto bem interessante, né? Que eu gosto de trazer aqui, é algo que eu falo muito nos meus trabalhos, que é sobre as caixinhas da vida. Nós temos 3 caixinhas da vida, que é o ser, fazer e ter. E infelizmente a maior parte da sociedade fica focada no ciclo robótico que eu chamo, que é o do fazer para ter, fazer para ter. E aí é onde a gente vê tantas pessoas que estão até tendo coisas, conquistando os seus objetivos, mas estão infelizes, frustradas, estressadas, doentes, com depressão. Por quê? Porque não estão vivendo a caixinha do ser. Então, quando a gente fala do integral, é isso. Não é que você vai viver do ar, né, só da árvore. Não, a gente tem que conquistar as coisas, estamos no mundo capitalista. Mas o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre ser, fazer e ter. E por isso que a inteligência emocional vem para ajudar a gente nesse processo. Yara, agora a gente indo para um lado assim até profissional, de que forma a inteligência emocional ela pode também ajudar neste desempenho profissional? Não, ela é totalmente responsável pelo desempenho profissional. Inclusive tem uma frase que fala assim, que as pessoas são contratadas pelos seus currículos e desligadas pelo seu comportamento. Ou seja, elas até têm competência do fazer e do ter, mas elas não têm comportamento emocional, elas não têm inteligência emocional, não sabem se relacionar com as pessoas, não sabem falar, não sabem expor suas ideias, e elas perdem grandes oportunidades porque não são pessoas inteligentes emocionalmente. Então a gente pode dizer que é muito importante, eu acho que é inclusive um assunto que se falava pouco no passado, ou talvez o trabalho fosse realizado com uma outra, né, um outro nome, mas a gente pode dizer, então, Yara, que assim, trabalhar essa inteligência, ela até determina se você permanece ou não no emprego. Total. Né? Porque se você tem um currículo maravilhoso, se entrou na seleção e conseguiu ficar, é porque você, né, aparentemente mostrou que é bom, mas chega lá, você às vezes perde as estribeiras sem necessidade, age com o colega no momento que não deveria, enfim, uma série de coisas, então você pode dizer que é fator primordial. É primordial. Inclusive, não só para se manter no trabalho, como para crescer na carreira. Então, hoje, ainda mais nos dias atuais, as empresas estão valorizando muito mais
profissionais que são equilibrados emocionalmente, que sabem conduzir suas relações com diligência, com leveza, humanizando o processo, que é algo que eu sempre falo, que é você considerando as pessoas ao seu redor. Então, quando a pessoa ela tem inteligência emocional, ela sabe o lugar dela e sabe o lugar do outro. Então, até a competitividade fica mais saudável, o que é diferente de quem não tem, né, inteligência emocional. Yara, além do campo profissional, você falou de uma série de benefícios, na verdade, né, da inteligência emocional, mas a gente pode dizer que ela é extremamente importante também nas relações entre familiares, entre amigos e até as relações amorosas também, porque assim, eu percebo que as pessoas estão bem descompensadas, né? Esse ritmo acelerado, ele interfere na vida da pessoa como um todo. A gente pode dizer que é bem essencial ter inteligência emocional dentro deste processo que vai fora da questão do trabalho? Com certeza. Um dos pontos da inteligência emocional é a empatia. Então, ainda mais dentro de casa, que não tem filtro, né? Quando a gente está dentro de casa, a gente não tem filtro. As pessoas estão vendo a gente do jeito que a gente é. E muitas vezes a gente acaba pecando por isso, tendo muitos atritos desnecessários. Então, quando eu aplico a empatia, eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo entender que, puxa, não estamos num dia bom para conversar, então não vamos conversar. Então, inteligência emocional, ela também fala sobre isso, sobre a hora de falar sim e não, sobre a hora de falar ou não falar. É exatamente a arte de viver, eu acredito. Se eu pudesse definir assim, inteligência emocional. É verdade, porque eu acho que a gente, às vezes, por um impulso, toma certa atitude ou até fala alguma coisa que ele pode impactar diretamente uma situação que não vai ser agradável no futuro. Então, aquela coisa, respira, pensa antes de falar, né? Exato, de avaliar o como falar, porque muitas vezes não é o que falar, mas é o como, né? E um ponto muito legal também na nossa comunicação é a comunicação não verbal. Então, o nosso corpo, ele fala, a nossa expressão fala. Então, quando a gente tem essa arte da inteligência emocional, a gente vai entender os caminhos para resolver, entender o melhor momento de tratar assuntos mais delicados, mais tensos. E envolve em família o como também traduzir isso para as crianças, né? Então, a gente vê hoje que pessoas que já são pais e mães que estão tendo contato com a inteligência emocional estão levando isso para os seus filhos, que estão crescendo com mais consciência de quem eles são, de valor, então já não tem tanta inferioridade, são mais protegidos em relação ao bullying, que a gente vê que é um ponto bem complicado hoje na geração dos mais novos. Então, quando eles são educados desde a infância sobre inteligência emocional, sobre eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, eles não ficam tão vulneráveis ao bullying na escola, eles se posicionam mais. Eu falo isso que eu tenho uma filha de 9 anos e eu aplico isso com ela e é evidente. Não é que ela não vá ter, acaba tendo, mas quando ela vem para casa, ela me traz, eu faço ela entender o que ela pode fazer com aquilo. Porque a inteligência emocional também ajuda a gente a reagir melhor às situações, às circunstâncias que elas existem, sempre vão existir. Então, o como eu reajo ao que me acontece é o que faz a diferença. Entendi, Yara. Vamos agora para um breve intervalo e a gente também tem perguntas da população, elas têm dúvidas em relação a este tema. Muito bom. Fiquem aí, voltamos já já. Estamos de volta com Saúde Ativa e hoje recebendo Yara Bertão. Ela é filósofa e mentora da saúde integral e a gente está falando sobre inteligência emocional. Uma coisa muito bacana que pode te ajudar aí até no estresse, você que anda estressado. Yara, neste primeiro bloco a gente falou sobre várias coisas bacanas, né? Como a inteligência emocional pode ser aplicada aí para vários nichos da vida da pessoa, inclusive no estresse. Mas a gente foi às ruas e a população tem dúvidas. Vamos ouvi-las? Vamos sim. Olá, Yara. Meu nome é Douglas Barros, eu sou estudante de cinema e audiovisual e trabalho aqui na biblioteca. Eu queria saber se, quando uma pessoa ela tem muita inteligência emocional, se isso quer dizer que ela também tem uma grande empatia. Douglas, muito obrigada pela sua pergunta, que inclusive eu gostei bastante, porque realmente pessoas que têm mais empatia é um sinal de que elas têm inteligência emocional mais desenvolvida. Não quer dizer que elas têm muita, porque lembra que não tem uma capacidade de inteligência emocional, quem tem muito, quem tem pouco, é um processo contínuo da vida. Mas parabéns, porque essa pessoa com certeza ela tem uma inteligência emocional bem aguçada. E nada impede também de ela trabalhar ainda mais isso, né? Com certeza, sempre, sempre, é contínuo. Conhecimento nunca é demais. Sim. Yara, temos outra pergunta, vamos ouvi-la.
Olá, Yara, tudo bem? Eu sou a Ana Tessia Silva, sou professora e eu gostaria de saber quais são os hábitos que nós podemos desenvolver para conquistar a inteligência emocional. Ana Tércia, muito obrigada também pela sua pergunta. E eu gostei dela porque realmente já era algo que a gente ia conversar aqui sobre esses pontos. Eu quero trazer 2 aqui para você. O primeiro é sobre autorreflexão. Lembra que eu falei sobre a importância de escrever? Então, o primeiro passo é você começar a escrever sobre como foi o seu dia, ou como você lidou com algumas situações em específico, se você não quiser escrever sempre. Então, isso vai ajudar você a ter uma leitura de como você interpreta a si mesma, como você interpreta as suas emoções, os seus pensamentos. E o segundo ponto é como você reage às circunstâncias do dia a dia. Então, como você reage quando alguém talvez é um pouco mais agressivo com você, ou a pessoa falou um pouco mais firme, ou a pessoa te deixou falando sozinha, ou não está qualificando muito bem o seu trabalho, o que você está fazendo. Então, como você reage a essas circunstâncias? Isso também vai ajudar você a desenvolver essa inteligência emocional, a interpretar melhor as circunstâncias do dia a dia. Yara, tem uma coisa que está acontecendo muito hoje na sociedade, que é as pessoas depositando, né, as expectativas, as necessidades no outro, porque há uma carência, é a minha avaliação na verdade, né? Com este mundo virtual a gente está muito conectado e ao mesmo tempo a gente está muito sozinho, né? As pessoas estão muito em casa, vivendo o seu mundo, mas parece que tem uma série de pessoas ao redor e é virtual. Sim. Então assim, tem essa expectativa que a gente deposita, acaba se frustrando algumas vezes, né? Porque a gente cria no outro uma necessidade que às vezes está em nós. Sim. A inteligência emocional, né, essas técnicas, esse trabalho, ele também pode ajudar. Eu não diria que seria um trabalhar amor próprio, mas trabalhar a nossa cabeça para que a gente não deposite tanto e a gente crie, né, a nossa própria expectativa e não no outro. Exato, sim. A expectativa já é um desafio, né? Seja ele a respeito de nós ou dos outros. Porque se a gente criar uma expectativa, a gente sabe que se não der certo, o que vai vir depois da expectativa, se ela não foi atendida. Que aí está dentro do que eu falei sobre interpretar melhor as circunstâncias. Agora, dentro dessa questão de gerar muita dependência nos outros, de fato, a internet está trazendo muito isso já faz tempo. E realmente é um alerta que a gente tem que ter. Porque não dá para a gente ficar criando expectativa em outras pessoas. E o caminho para isso é a gente começar a viver mais o bem consigo mesmo. Sabe aquela questão da solitude? De você não precisar das pessoas para você estar bem ou feliz. Não quer dizer que você vai se isolar, mas você não depender emocionalmente. Que esse é um ponto muito importante. Então tem pessoas que, se não estiverem ali naquele momento, naquela movimentação toda, elas não estão se sentindo bem, elas não se sentindo amadas, né? E aí tem sim esse ponto do amor próprio, né? De você exercer e conseguir chegar nesse lugar. E a inteligência emocional é uma ferramenta que leva. Lembra que eu falei sobre o processo? Então é um processo que você desenvolvendo isso, é lógico que não dá para fazer tudo isso sozinho, é um processo que alguém, um profissional capacitado tem que direcionar você nesse caminho para chegar a esse lugar de estar bem com você mesmo, independente dos outros. Yara, você também falou agora há pouco que tem uma filha, né? Sim. E de que forma até você poderia falar que essa inteligência emocional, esse trabalho, ele também pode ajudar no processo para educar os filhos? Sim. Sobre o como falar. Ajuda muito a nós, como mães e pais, a como falar com as crianças e também a ser mais ouvintes presentes. Que às vezes na correria do dia a dia, eu falo, porque isso também acontece comigo. Eu tô em casa e minha filha vem, olha mãe, tal coisa, e eu tô aqui. Ah, tá bom, porque isso é uma urgência. Ou estou cozinhando e eu não paro para fazer o quê? Olhar nos olhos. Então eu quero recomendar aqui para você que é mãe, para você que é pai, de começar a desenvolver, criar essa conexão mais próxima com o seu filho. Olhe nos olhos quando você for falar, quando você for dar seja um elogio ou uma orientação. Porque o que acontece hoje, como você disse da tela, a gente está muito com o olho na tela e pouco com o olho no olho das pessoas. E isso já nos desconecta dentro da própria casa. E ainda mais com as crianças. E aí tem pais que reclamam, às vezes, a criança está birrenta, a criança está correndo para lá e para cá, chamando atenção. A palavra já diz, ela quer chamar atenção porque ela não está tendo atenção. Então, o nosso papel também, como pessoas em busca da inteligência emocional, é retomar esse elo, né, com os nossos pequenos, que tanto precisam da gente, né? Nesse processo. E agora até me surgiu uma dúvida, e você está falando do processo do que pode ser importante, de como trabalhar os pais para com os filhos. Mas a gente pode dizer que há necessidade ou
Ou se pode também trabalhar a inteligência emocional nas crianças? Há uma idade para começar este processo? Ou isso, se começar cedo, isso interfere muito quando adulto? Então, sim, eu não sei agora dizer exatamente uma idade, mas falando no meu caso com a minha filha e do que eu vejo na escola, que são escolas que ela já passou que trazem essa proposta, é realmente o processo de interpretar o que está se sentindo. Então, por exemplo, uma criança pegou ou à noite não consegue dormir e fica, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Nós pais que estamos cansados, estressados, o que a gente faz? Vai dormir, é bobeira, vira e dorme. E não é. A gente tem que parar para entender, tá bom, o que foi que está acontecendo? Às vezes não é birra e a gente acha que é birra. Então, é muito importante sim trabalhar a inteligência emocional nas crianças e eu acredito que a partir dos 7 anos já é um bom começo ali, um bom processo. E aí eu venho também para um outro questionamento. Você trabalhar a inteligência emocional seria você aceitar, eu não vou nem dizer assim a crítica, mas reconhecer sem julgamento o valor do problema e aceitar e não julgar, não questionar, seria mais ou menos isso? Sim, na verdade não seria nem a questão de não julgar, porque o problema ele tá ali, ele tá comunicando algo. É pra gente encarar o que o problema tá comunicando pra gente. Porque naturalmente o que o ser humano gosta de fazer é fugir do conflito. Nós somos experts em sair correndo, deixar a porta aberta, e aí a porta aberta, o problema vai atrás da gente onde a gente vai. Então, quando a gente desenvolve esse processo de inteligência emocional, a gente consegue fechar as portas, fechar os ciclos, fechar as relações e realmente viver uma vida assim mais organizada nessa questão de não sair e deixar as coisas por fazer, mas fechar. Olha, não vai dar mais certo, fechou, do que sair fugindo e não encarar, né, os pontos. E uma outra coisa também interessante nisso que eu quero trazer é uma frase que eu tenho, né, sobre os conflitos, que muitas vezes a gente encara ou pessoas que são conflitantes, ou os conflitos mesmo, mais como ameaça do que oportunidade. Então, quando a gente tem inteligência emocional, a gente encara tudo como oportunidade, não como ameaça. Yara, eu vou até te fazer uma pergunta fugindo do script. Aqui em relação, por exemplo, a gente trabalhar a inteligência emocional é uma coisa que eu observo que é característica de muitas pessoas que eu conheço, inclusive uma característica minha que é a procrastinação. Não sei porquê, muitas vezes eu procrastino algo que é muito simples de ser resolvido. E às vezes as coisas que demorariam mais, que seriam mais complicadas, eu resolvo logo. E é óbvio que eu observo que quando aquela coisa eu adio, eu fico sofrendo até resolver. E quando eu resolvo rapidamente, eu fico aliviada e digo, por que eu não fiz antes? Mas você pode até falar para essas pessoas que nos assistem, que a gente falou do estresse, mas eu imagino que duas coisas, a ansiedade, que a gente falou que pode ajudar, mas essa questão da procrastinação, de adiar o que deve ser feito, que vai precisar ser feito. A inteligência emocional, ela também trabalharia isso? Trabalharia porque a gente fala sobre assertividade. Assertividade nas nossas ações e no nosso comportamento. Então, é você viver mais consciente do agora e do que você tem por fazer. Então, às vezes, como você disse, é uma coisa tão simples que a pessoa, depois eu faço, depois eu dou um jeito. E esse depois vai virando uma bola de neve. Então, com certeza ajuda e faz uma grande diferença. A gente falou que você é mentora, né? E você chamou, na verdade, de mentora do viver. A gente lidar com esse conflito emocional, com esses problemas do dia a dia, você, como mentora do viver, qual é a dica que você daria para essas pessoas que nos assistem, Yara, e que estão nesses conflitos, vivendo isso atualmente? A primeira coisa que eu quero falar para vocês aí, que estão... Olha aqui no meu olho agora, me falei de olhar no olho, olha no olho. Respira fundo, né? Inspira, relaxa os ombros e entenda na prática essa frase, tudo vai ficar bem. Então, quando a gente começa a realmente viver esse processo de conexão com a nossa essência, a gente começa a entender que, de fato, os problemas fazem parte da vida. E aí eu tenho uma analogia aqui com o eletrocardiograma, Dai. Por quê? Porque a gente vive nessa utopia de querer uma vida constante, sem problemas. Uma estrada contínua, sem buracos, sem pedras no caminho. Só que a gente esquece que essa linha contínua no eletro, ela comunica o quê, Dai? Parou. Você não existe mais aqui na Terra. Pois é, parou. Né? E o que significa um eletro saudável? Vários movimentos altos e baixos. Os altos pontinhos sobem e descem. Então a questão é, a linha da constância
Não queremos agora, certo? Não queremos agora. Então a gente tem que saber interpretar os altos e baixos, porque é assim que a vida é. O eletro já diz isso, que é o reflexo do nosso coração. Exatamente. E aí eu acho que assim, 100% das pessoas que nos assistem agora estão identificando isso. E é tão comum a gente não aceitar, mas que a vida é dos altos e baixos, que quando muitas vezes eu acho que a vida da gente tá na rotina, nada demais, nenhuma coisa extraordinária, a gente até fica um pouco incomodado. Porque a vida, eu acho que é isso que trabalha o movimento da gente, né? Vem as coisas negativas, mas elas te impulsionam a não parar. Vem as positivas que te alegram e também impulsionam para você dar continuidade. Então é óbvio que eu acho que está bem relacionado a esta vida que eu te disse, que a gente falou aqui de avaliar o do outro, porque quando a gente pega o celular, você sabe que ali a gente está vendo uma vida que parece ser linear o tempo todo, né? Exato. É alguém que posta que acordou, que está comendo a melhor comida do mundo, que o corpo está perfeito, que tem o melhor relacionamento com os melhores filhos e viaja para os melhores países. Então tá parecendo que é uma vida que tá ali naquela rotina e a gente tem que avaliar que não. Muitas pessoas precisam vender esta imagem, outros, na verdade, a maioria não vão mostrar negatividade na vida, então é bom a gente deixar claro que há uma necessidade sim, a gente precisa apenas ter profissionais da área que nos ajudem a trabalhar esses conflitos, né, Yara? Exato. E eu que lido muito, né, com esse processo dos bastidores da vida das pessoas, realmente me surpreendo com cada história que eu conheço. E realmente eu reafirmo que o que se mostra no palco está muito longe do que é o real bastidor das pessoas. Então as pessoas realmente, até me arrepio de falar disso, porque é muito verdade. E aí você é uma pessoa toda produzida numa foto, numa viagem maravilhosa, e aí quando você ouve ela no bastidor, ela tá quebrada por dentro, ela tá triste, ela tá frustrada, ela tá chorando, ela tá, sabe, totalmente desconecta com o que ela tá passando de mensagem. E ainda o que eles falam pra mim assim, eu não aguento mais viver de fachada. Eu não aguento mais mostrar uma coisa que eu não sou. Então o meu convite é esse mesmo, a gente precisa estar menos nas telas e mais com o olho no olho, e entendendo que sim, ninguém vai postar cara triste no Instagram. Né? As pessoas estão ali porque elas querem mostrar o que é de melhor, mas desde que esse seu melhor esteja conectado com a sua verdade dos bastidores, porque o bastidor tem que ser muito maior que o nosso palco. Essa frase foi perfeita, né? Muito maior, os bastidores, muito maior que o nosso palco. E é óbvio que para a gente trabalhar isso, não é do dia para a noite, a gente precisa trabalhar com profissionais como você, mas assim, para quem nos assiste, talvez até não possa ter esse acesso direto a você, qual a dica que você daria de um livro que ela pode ter de cabeceira, que pode ajudá-la nessa rotina em trabalhar a inteligência emocional? Sim, eu quero trazer inclusive nomes para vocês pesquisarem aí, não sei se o pessoal depois do vídeo consegue escrever, mas Brené Brown é uma pessoa maravilhosa, ela é americana, mas ela traz conteúdos mais assim, realmente sensatos, sobre o viver, né? Sobre viver a vida. Ela fala sobre vulnerabilidade, que é da gente acessar nossas fragilidades. Inclusive tem um documentário dela também, aí nas plataformas de streaming, que chama O Poder da Coragem, que é muito bom. Além dela tem o nosso Augusto Cury, maravilhoso, né? Que tem conteúdos lindos a respeito da inteligência emocional. E Daniel Goleman, também que é um americano e que ele é o pai da inteligência emocional, ele que foi a mente por trás de toda essa construção, que ele trouxe realmente esse entendimento de que o QE, que é o coeficiente emocional, ele é muito mais forte do que o QI, que é o coeficiente da inteligência, aquele antigo QI. Lembra que eu falei que o importante não é o seu currículo, mas é o seu comportamento, que é a inteligência emocional. Então corra atrás dessas pessoas que realmente vai agregar muito. Além também de conteúdos, né? Eu tenho alguns vídeos no YouTube, eu tô começando também ali. Vocês podem também me encontrar lá e ter muito mais conteúdo sobre esse tema, gratuitamente. Yara, olha, foi muito bom, prazer imenso receber você aqui no programa Saúde Ativa. Com certeza, as dicas que você deu vai ajudar muito as pessoas que nos assistem a entender que, assim, para tudo a gente tem um jeitinho, né? Contanto que, como você disse, que o eletro não fique assim, linear, né? Mas para tudo tem um jeito e a gente pode trabalhar, se não é uma questão física. Se a gente não tem um problema que não é físico ou emocional, ele é imprescindível no nosso dia a dia e precisa ser trabalhado, né? Então, assim, eu quero te agradecer, foi muito bacana. E até lembrar a todos vocês que nos assistem que se vocês perderam o programa ou querem reprisar, assistir diversas vezes para aprender
Tudo aqui, todas essas técnicas, inclusive que a Yara está dando, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube e vocês encontram outros programas também do Saúde Ativa. Mas muito obrigada, Yara. Eu que agradeço, foi uma honra contribuir. Espero voltar mais vezes para falar de outros temas também. Sim, vamos procurar outros temas para te trazer aqui. Gente, o Muito Saúde bom. Ativa estará de volta em breve com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!